Vamos lá então. Nosso tema de hoje é sobre hérnia de disco. Eu já falei sobre esse assunto em uma outra oportunidade. Aliás, a gente sempre acaba mencionando isso em algum conteúdo, em alguma coisa, mas também já fiz lives específicas, né, sobre a hérnia de disco, explicando o que é, quais são as fases da hérnia de disco. Então, hoje eu vou dar uma introduzida, né, vou explicar um pouquinho de novo sobre isso. E depois a gente vai ter um pouquinho de parte prática, porque eu vou fazer algumas demonstrações de algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Porque hoje a gente vai abordar esse assunto da hérnia de disco, mas de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar mais relacionado ao exercício físico, tá? Que exercícios fazer e quais exercícios evitar quando a gente tem hérnia de disco. Pelo menos em algum momento, né, que a gente deveria evitar quando nós temos hérnia de disco. Isso eu percebo que é uma dúvida muito recorrente, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, eu tenho hérnia de disco, eu posso fazer exercício físico, eu posso fazer todos os exercícios? Então é muito importante que, além de você procurar por uma ajuda profissional, que também é importante para te instruir, afinal de contas, né, nós, profissionais de educação física, os fisioterapeutas também, quando vão tratar uma reabilitação, a gente estuda para isso, né? A gente tem todo o aporte técnico e de estudo para poder prescrever os exercícios para vocês. Mas é importante que você entenda, né? Que você entenda até onde você pode ir, né? O que seu corpo, até onde é considerado seguro, né? De você estar se exercitando ou fazendo alguma coisa, e até que ponto daqui a pouco tem que ter uma certa atenção, um cuidado, ou até mesmo evitar em um primeiro momento, tá? Então, esse é um dos meus objetivos hoje, que você saia dessa aula com essa clareza, né, do que você pode e deve fazer e do que você precisa ter atenção ou até mesmo deve evitar. Então, para quem não me conhece, que todos os dias está chegando gente nova aqui no meu perfil, eu sou Nicole Frigoto, sou profissional de educação física e personal trainer e atuo, né, presencialmente como personal trainer aqui no Rio Grande do Sul e também online, né, com alguns programas, enfim, e consultorias online, certo? Mas hoje eu vim aqui para falar então sobre essas questões relacionadas ao exercício e hérnia de disco, tá? Só que para a gente poder conectar, né, as pontas ali, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa hérnia de disco. Então eu já deixei aqui uma imagem para vocês irem visualizando, né, e introduzindo o tema, né? Essa imagem vai falando por si só. Então, hérnia de disco, né? O que é disco? Primeira coisa, né? Os discos intervertebrais, eles são como se fossem almofadinhas entre as nossas vértebras, certo? Eles funcionam assim como um sistema de absorção de impacto por causa do nosso movimento, né? A nossa coluna, ela é toda articulada. Então, precisa, né, ter essas almofadinhas ali para dar conta da absorção do impacto e das nossas movimentações, né? Só que com o passar dos anos, devido a alguns fatores, né, esses discos podem sofrer rupturas do anel fibroso, né, que a gente fala, o que faz com que a massa central desse disco, que a gente chama de núcleo, extravase e se desloque, formando uma hérnia de disco. Então, vamos pensar assim, determinada postura que a pessoa tem, às vezes um problema de mobilidade de quadril, às vezes é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada e quando a gente fica muito tempo sentada e a gente não levanta e se alonga, hidrata os discos, o que acontece, né? A gente acaba causando uma compressão em algum ponto desse disco. E aí é uma compressão hoje, uma compressão amanhã, uma compressão depois, né? E não tem um alívio, não tem um músculo ali para dar uma sustentação. O que acaba acontecendo? Esse disco rompe,
tá? E a hérnia de disco, gente, ela não acontece da noite pro dia, tá? Algumas pessoas têm essa sensação de que estavam fazendo alguma coisa e aí estourou a hérnia, né? Mas isso aí já estava acontecendo há muito tempo antes, né? E aí, se não for feito nada, ela vai avançando cada vez mais de estágio e aí acontece a hérnia mesmo, ou até uma quarta fase pós essa hérnia de disco, que é ainda pior do que a hérnia de disco, tá? Então, eu vou falar brevemente sobre algumas dessas fases para vocês terem uma noção, porque esses nomes que eu vou falar aqui, eles aparecem nos exames. Quando a gente faz um exame da coluna, né, começa a sentir aquela dorzinha lá na coluna, que geralmente começa em torno lá dos 30 e poucos anos, a primeira crise de lombar, né, aí as coisas vão acontecendo e quando a gente vê, a gente, vai lá fazer um exame e aparece assim, abaulamento discal, né, que é a primeira fase da hérnia. Então, é quando já tem umas fissuras nesse disco que vocês estão vendo ali em azulzinho na imagem, tá? Então, nós temos ali vértebras, nós temos a medula que passa ali entre as vértebras e temos os discos intervertebrais que fazem esse amortecimento, tá? Então, abaulamento discal é a primeira fase e já tem fissuras nas fibras desses discos aí, tá? Pode ser em um disco, em dois discos. Eu tenho alunos que têm hérnia em mais de um disco intervertebral, eu tenho pessoas que têm hérnia na lombar e na cervical, ou em alguma das fases, ou ainda não é hérnia, ou já é hérnia, enfim, às vezes pode acontecer, tá? Depois, na segunda fase, então, a gente tem a protusão discal, que é um abaulamento um pouco maior, que aí sim pode atingir nervos, né? Daí a gente sentir irradiar lá na perna, sentir dor em outros pontos do corpo, tá? Por conta dessa compressão. E depois, então, na terceira fase seria propriamente uma hérnia de disco que ocorre, então, a extrusão, né, do disco intervertebral. É quando acontece ali, nessa imagem da direita, essa parte vermelhinha, né, aquele disco aperta, né, e aí sai um pouquinho, extravasa um pouquinho para fora, né? Então, o núcleo pulposo, ele migra para sua posição normal no centro do disco, da sua posição normal do centro do disco para a periferia, levando, então, a compressão de raízes nervosas e caracterizando a hérnia de disco, que é isso que dói, tá, meu povo? E dói, né? Eu não tive, só tive lombalgia até hoje, né, que é essas crises de lombar, mas eu sei que o povo fala que dói e dói muito. E eu imagino, porque se a lombalgia já dói. E aí a gente tem ainda uma quarta fase que é menos comum, tá? Porque até aí a gente torce para que a pessoa tenha caído em si, né? De que ela precisa fazer alguma coisa para evitar que esse processo continue e o quadro piore, né? Que aí é o sequestro ou o fragmento. É quando a parte do disco que se encontra extruso se separa do disco. Então, ele fica totalmente comprometido, né? O disco, ele acaba se rompendo mesmo e acaba saindo uma parte deles. Muitas vezes, nesses casos, precisa fazer a remoção, aí é uma coisa mais cirúrgica. Em qualquer momento, em qualquer fase dessas, gente, é importante que vocês tenham consciência, o exercício pode ajudar, tá? Só que se a gente não tiver atenção sobre alguns pontos, se a gente não se exercitar de maneira correta, com a técnica correta, com a progressão correta, a gente pode sim piorar o quadro, tá? Isso é uma realidade. Mas, ainda assim, é muito pior a gente ficar em repouso, tá? Porque se a gente ficar em repouso e for sedentário, né, não fizer nada para resolver das coisas que eu vou falar daqui para diante, que é realmente o foco dessa live de hoje, tudo fica mais difícil, tá? E aí, essas fases vão avançando e fica cada vez mais dolorido e a situação cada vez mais complicada. Mas lembrando que em qualquer uma das 4 fases da hérnia, a gente pode ter intervenção com exercícios. Se for bem no início, logo que apareceu lá no exame abaulamento discal, ótimo, né? Eu posso evitar que aconteça uma hérnia de disco, né? Se eu começar a treinar nesse momento. E se eu não apareceu nada nos meus exames, eu já comecei a fazer exercícios
isso vai me ajudar, com certeza, a evitar que esses problemas aconteçam. A gente sabe que, como eu falei, ficar sentado bastante tempo, né, os discos, você pensa, né, é vértebra em cima de vértebra. Aí nós temos o disco que está em azul ali no meio. Aí vai acontecendo a compressão dessas vértebras, a gente fica sentado, né, o dia inteiro lá em cima daquela coluna lombar, que é onde recebe toda, né, nosso corpo e o nosso tronco e mais a cabeça, que pesa em torno de 4 quilos, né? E aí aquele disco fica comprimindo ali o dia inteiro. E os coitadinhos, assim, só tem um suspiro, né, quando você levanta para ir no banheiro. Então, assim, vai causando cada vez mais, né, a desidratação desses discos e a saúde dos discos começam a ficar comprometida. Ah, Nicole, mas então o que eu tenho que fazer se eu trabalho sentada? Fiz já um conteúdo falando sobre isso. Aliás, todas as aulas que já foram transmitidas aqui estão no YouTube, tá? Na rede social vizinha. E aqui também, mas lá eu acho que você consegue encontrar com mais facilidade. Eu fiz, inclusive mostrei exercícios que você pode fazer durante o trabalho. Se apoiando na sua mesa de trabalho, se apoiando na sua cadeira de trabalho, tá? Para que você se alongue e hidrate os seus discos. Isso é fundamental, tá? Inclusive, posso, em uma outra oportunidade, trazê-los novamente, porque são muito importantes, tá bem? Então, assim, vem a pergunta, aquela que eu acho que eu já respondi, mas eu vou responder de novo, né? Posso fazer exercícios tendo hérnia de disco? Você não só pode, como você deve fazer exercícios quando você tem hérnia de disco, tá? Aí é assim, ó, chegou num ponto que ou faz ou só morro abaixo, né? Só ladeira abaixo. Então, assim, é importante que você tenha consciência, a gente sabe, né? 1 milhão de matérias e médicos e cientistas e tudo mais falando que o sedentarismo é um agravante para vários tipos de doença, né? Mas uma coisa também que ele faz é a perda da força muscular, que isso pode piorar muito o quadro. Por quê? Nós temos músculos no nosso tronco que dão suporte para a coluna, fazendo literalmente uma armadura ao redor da nossa coluna. A gente tem músculozinhos que são ligados, né, tem a sua origem ali em cada uma das vértebras, tá? E temos camadas mais profundas de músculos, camadas mais superficiais, nós temos os músculos do abdômen, o músculo dos glúteos, os músculos pélvicos, todos esses músculos precisam estar fortalecidos e fazendo a função deles, que é auxiliar na estabilidade da coluna. Assim você vai ter uma postura melhor, você vai ter uma coluna mais saudável, você vai ter um corpo mais saudável. Internet, tá uma chuva aqui e aí trocou a internet e deu uma queda, mas eu acho que tá tudo bem. Então a gente precisa estar com essa armadura fortalecida para nos dar suporte, para não ficar tudo lá para os discos, né? Segurarem as pontas, porque eles têm a função deles, mas eles não podem se sobrecarregar, porque senão vai extrapolar, e, né? Eu sempre uso esse exemplo de quando a gente está sobrecarregado lá no nosso trabalho e a gente acaba tendo que fazer a função de outras pessoas, e daí a gente se sobrecarrega até um ponto que estoura, né? A gente não consegue mais dar conta. A mesma coisa os discos. Se a gente não tem os músculos para darem suporte para a coluna, os discos vão chegar num ponto em que eles vão romper, eles não vão mais conseguir segurar as pontas sozinhos, tá? Então, assim, como eu falei, o sedentarismo acaba levando à perda gradativa. A gente tem uma tendência de internet, tá? Voltamos. A gente tem uma tendência natural de sarcopenia, que é a perda da massa muscular com o envelhecimento. Isso já é natural, um processo natural. Aí se a gente não faz nada, né, só piora. Então, por isso que os especialistas, os fisioterapeutas, os ortopedistas, não é só a Nicole que está vindo aqui falar isso para vocês. Os maiores especialistas em coluna, né, Stuart McGill, que é um especialista que eu já falei aqui, que ele é especialista na questão da dor lombar, na coluna lombar, todos eles falam
que o repouso não é recomendado, principalmente para quem tem hérnia de disco, porque o remédio é justamente fortalecer essas musculaturas para tirar essa sobrecarga que está acontecendo na coluna, tá? Então você não vai fortalecer só os músculos da sua coluna, só os músculos que estão diretamente envolvidos. Você vai precisar fortalecer o abdômen, você vai precisar fortalecer os glúteos, vai precisar fortalecer o seu corpo todo para que haja um equilíbrio muscular e cada músculo desempenhe a sua função. E não é só fortalecer. Você também vai precisar mobilizar as suas articulações para que elas façam um movimento livre de restrições. Porque, por exemplo, se você tiver um quadril travado, né, um quadril que não tem uma mobilidade satisfatória, vai acabar impactando na sua coluna e eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê, tá? Um dos casos que a gente tem de falta de dissociação do quadril com a lombar, tá? Que aí quando você vai fazer exercício ou no seu dia a dia, acaba impactando diretamente na postura da sua lombar e causando sobrecarga, tá? Então, é importante que você tenha ciência sobre isso, de que são vários músculos que estão trabalhando nesse suporte, né? Dentro dessa armadura que a gente tem, que é a nossa musculatura do core. E eu dividi aqui para que você entenda, para a gente ir mais diretamente, né, no tema dessa live, que são os exercícios que a gente pode, os que a gente não pode, né, tem que ter atenção, para que você entenda, assim, de uma forma bem simples, a gente vai dividir em 3 grupos, tá? Ou melhor, 3 cores. Verde, laranja e vermelho, tá? E eu vou falar, mas eu também vou demonstrar aqui para que você não fique com dúvidas, tá? De quais são os exemplos de exercícios verdes, quais são os exemplos de laranjas e de vermelhos, tá? Para vocês entenderem, os verdes são os exercícios que você pode e deve fazer, tá? Os laranjas são os exercícios que você vai precisar ter atenção, principalmente com relação à técnica. É aquele, né, o laranja lá da sinaleira é o alerta. Tenha atenção com esses exercícios, porque se você não fizer na técnica correta, você pode se machucar. E os vermelhos são exercícios que você deve evitar se você tem hérnia de disco ou alguma disfunção, né, na sua coluna, algum problema postural de escoliose, hiperlordose, hipercifose, né? Você precisa ter atenção com esses exercícios vermelhos, tá? Deve evitar em um primeiro momento, mas não é que seja para sempre. Talvez depois de um tempo, né, quando você já estiver com o corpo mais forte, mais preparado para receber um exercício desses que é considerado um pouco mais avançado, daí você pode vir a fazer. Então, nos exercícios verdes, a gente tem o gato, tá? Que o gato e a vaca, né, que é um exercício usado no yoga, usado no pilates, é um exercício muito bom de mobilidade da coluna e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente tem o perdigueiro também, que é um outro exercício que ajuda também bastante no fortalecimento do core. O curl up, né, que é um exercício para fortalecimento do abdômen, mas também protegendo um pouco a questão da coluna lombar, porque muita gente quando faz abdominal sente dor na lombar. Então, às vezes, precisa ter uma preparação antes de poder introduzir os abdominais, tá? Remadas, né? Remadas em aparelhos sentados e também as puxadas, né? As puxadas também vão auxiliar. E exercícios de mobilidade de quadril e de coluna, tá? Eu vou fazer as demonstrações logo em seguida. Exercícios laranjas, que a gente precisa ter cuidado e atenção, principalmente com a execução técnica desses exercícios. O stiff, tá? Muita gente que nem tem hérnia de disco sente dor na coluna quando faz o stiff por causa da técnica, tá? Não é porque o stiff é um exercício ruim que ninguém pode fazer. Não, é porque tem que aprender a fazer ele direitinho, fazer muitas coisas antes, criar uma consciência corporal para depois conseguir fazer ele direitinho. O terra, que também vai ter uma mesma base, tá? Levantamento terra, né?
Outro exercício que tem que ter atenção, o leg press. Eu vejo muita gente na academia fazendo o leg press de maneira incorreta, né? Levantando o bumbum, levantando as costas, movimentando, e às vezes não é nem porque a pessoa não consegue, não é nem porque a pessoa não sabe fazer a técnica, enfim, mas porque ela não tem essa dissociação do quadril e da lombar, e aí ela acaba movimentando a lombar e tirando ali, gerando, né, uma sobrecarga na lombar. E as remadas curvadas também, eu vou mostrar para vocês ali o que a gente tem que cuidar com relação aos exercícios, esses, né? E aí os exercícios vermelhos, que são aqueles que a gente precisa evitar num primeiro momento, principalmente se você é iniciante, né? Tô começando a treinar agora, né? Tô sentindo dor, não sei fazer direito. Tenha cuidado com esses exercícios, tá? Que são exercícios com sobrecarga axial, ou seja, barra em cima das costas. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês e explicar para vocês que os discos estão entre as nossas vértebras. E se eu tenho uma hérnia de disco, se eu colocar um peso, ó, pensa, né? Lá no início da minha coluna, em cima do meu disco, vai comprimir mais, né? Então, os pesos acima da cabeça, que eu empurro acima da cabeça e que eu apoio em cima das minhas costas, podem gerar uma compressão maior, complicando ainda mais o problema. Desculpa, deu uma secadinha na garganta, tá? Movimentos de flexão, rotação, inclinação e os impactos, tá? Num primeiro momento, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Depois de um tempo, a gente pode vir introduzindo com calma esses outros exercícios, mas num primeiro momento é melhor evitar por segurança, tá? Então, eu vou, antes de eu ir para a parte onde eu acho que eu já vou para a parte que eu vou demonstrar para vocês aquilo que eu falei até agora. E depois a gente faz um resumão de tudo que eu falei, tá? Então eu só vou desligar a câmera um segundinho, tá? Um pouquinho mais que um segundinho, para mim posicionar ela de uma forma que vocês possam me enxergar de corpo inteiro, tá? Enquanto isso vocês vão continuar me escutando, vai estar tudo certo, eu continuo aqui. A coisa funciona. Então vamos lá. Acho que aí vocês vão enxergar, vou tirar os comentários um pouquinho e aí depois a gente ativa para vocês enxergarem novamente. Pera lá. Coisas, né, que a gente tem que ir ajeitando. Tá. Então, um dos exercícios que eu falei ali, que é de mobilidade da coluna, é o gato. Parece que tá bem escuro, né? Vou botar mais pertinho. Então, a gente tem o gato, que é esse exercício aqui, ó. Se posiciona de 4 apoios, e aí vai fazer uma conchinha, abrir o peito e olhar para cima. E aí a gente faz a movimentação da coluna, ó. Claro que isso, né, tudo bem devagarinho, sobe bem.
Empina bem o bumbum e olha para cima, tá? Esse é o gato. Um outro exercício de mobilidade que a gente pode fazer que é bem interessante é esse aqui com os pés apoiados no chão, deitados. Isso aqui ajuda a aliviar bastante, tá? A compressão ali da lombar. Então posiciona, né? Sempre deixa o espacinho aqui entre a lombar e o chão, apoia bem o sacro, as escápulas ali, e aí a gente deita, afasta um pouquinho os pés e deita os joelhos, ó, para as laterais. Vai fazendo esse movimento para um lado e para o outro. Depois pode segurar um pouquinho de um lado, segurar um pouquinho do outro, tá? Esse aqui vai trabalhar tanto a mobilidade de quadril quanto um pouquinho de alongamento, né? E só do fato da gente deitar no chão, enfim, já ajuda a colocar a nossa coluna numa posição legal, né? Descomprimir um pouco mais os discos, tá? Aí a gente vai ter o perdigueiro, que eu mencionei também. Esses todos são exercícios verdes, tá? Que você pode e deve fazer. O perdigueiro, então, 4 apoios novamente, estende uma perna lá atrás, braço contrário lá na frente, ombros longe das orelhas. Não sei se geralmente aula prática eu faço na rede vizinha, porque a tela fica maior, né, para vocês, mas enfim, dá para entender. E aí vai segurando, pode fazer em isometria, né, que é paradinho, ou pode fazer movimentando, quem já é mais avançado, tá? Esse aqui vai trabalhar a musculatura do core, que, como eu falei, é estabilizador, né, da coluna. Tem o paraquedista também, que é um exercício legal, que pode ser feito para fortalecimento dos eretores de espinha, dessa musculatura aqui de trás, né, que a gente deita, apoia os pés no chão, bracinhos do lado, vai subir e descer a parte de cima das costas, ó. Sempre observando o seu limite, né? Se chega num ponto que você sente que dói ou alguma fisgada, alguma coisa, né? Sempre um indicativo de atenção. E aí, a gente tem os exercícios laranja. Gente, esse negócio tá torto. Me dá uma agonia com um telefone torto. Que daí a pessoa fica assim, né, olhando. Os exercícios laranja, então, que a gente tem que ter muita atenção e cuidado com a técnica. Calor danado. Muita atenção e cuidado com a técnica. O stiff, então, né? Geralmente a gente vai segurar a barra aqui. Eu fiz um vídeo explicando lá do posicionamento dos pés, então, que a gente abre uma volta, né? E acompanha, pés na linha do quadril. E a barra bem pertinho. A gente vai colocar os nossos ombros para trás e vai começar o movimento pelo quadril, ó. O meu quadril que vai para trás. E a minha barra tá bem perto das minhas pernas. Aqui é o meu limite, ó. Eu tenho que flexionar um pouquinho o joelho, né? E eu tô sentindo muito, muito alongar aqui atrás das minhas pernas, tá? Porque o meu posterior é um pouquinho encurtado, como o da maioria das pessoas, tá? Aqui é o meu limite, subir de novo. Essa é a maneira correta de fazer o stiff, começando o movimento pelo quadril e o meu tronco ele vai descer por consequência do meu quadril ir para trás. Quer ver a diferença? Tem muita gente que vai fazer o stiff e começa o movimento pelo tronco. E aí faz isso aqui, ó. Aí não trabalha aqui e ainda por cima faz o movimento de flexão da coluna, que eu mencionei antes, que tá lá nos vermelhos, que são os movimentos que devem ser evitados, tá? Isso aqui é uma flexão de coluna, tá? Isso aqui a gente já muda totalmente. Eu tô protegendo a minha lombar dessa forma e tô ativando os meus posteriores de coxa, tá? Então se olha no espelho, pede para alguém filmar, bater uma foto. Se você faz o stiff e sente dor na coluna, muito provavelmente você está fazendo essa soltura aqui. E essa musculatura trabalha tanto, inclusive ele é um exercício muito bom para quem tem hérnia de disco, para fortalecer a coluna.
Porque essa musculatura trabalha tanto que quando a gente sente, ou quando a gente desce, a gente sente eles contraídos e ativados lá, segurando a postura da coluna, se ele for feito corretamente, tá? Então, de novo, segurei a barra aqui, ou os halteres, enfim, relaxei o joelho, não mexe mais, porque às vezes a pessoa agacha, né? E aí a gente também não tem essa ativação aqui. E levei o meu quadril lá para trás, tá? Hoje, falando de coluna, você não pode fazer isso aqui, em hipótese nenhuma, tá? É um movimento começando pelo quadril, tá? Mesma coisa serve para o terra. Só que o terra, eu vou fazer uma abertura maior de pernas, né? É a mesma abertura de um agachamento, praticamente, a não ser que seja um terra sumô. Eu vou segurar minha barra aqui, e aí eu vou fazer a mesmíssima coisa, só que vai ter um pouquinho mais de joelho, ó. Só que o movimento também começa pelo quadril, tá? Vou mostrar de lado. Ó, o movimento também começa pelo quadril. Tá vendo que as minhas costas ficam retinhas aqui, o meu bumbum lá pra trás? Eu não faço isso, ó. Aí tem gente que faz toda a execução do terra bem certinho, e aí quando chega na hora de largar o peso lá no chão, larguei. Aí são 20 quilos aqui, né? 20 quilos aqui no meu caso é um cabo de vassoura. Pensa 20 quilos numa coluna totalmente desprotegida, tá? Então tem que ter cuidado, são exercícios mais avançados que exigem um monte de outras musculaturas ativas, né, consciência corporal, para depois eu conseguir fazer um exercício desse, tá? Não é só porque a blogueira lá do não sei aonde, a fulaninha lá do não sei aonde faz, que a gente tem que fazer também, tá? Isso puxando a orelha de quem já treina, tá? Então, de novo, ó, afastei minhas pernas, segurei aqui do ladinho, encaixei bem meu ombro, começa o movimento pelo quadril, barra raspando na perna e sobe. Barra raspando na perna e sobe, tá? Leg press, então, a gente tem que ter muito cuidado para não erguer o bumbum, porque o que acontece? Quem não tem essa dissociação aqui do quadril e da lombar, por falta de mobilidade, às vezes é uma falta de consciência corporal, tá? Mas muitas vezes é falta de mobilidade mesmo, de restrição de movimento. Quem não tem essa dissociação e que não consegue fazer isso sem fazer isso, acaba interferindo em todas essas movimentações de agachamento, de stiff, de terra, inclusive do leg press, porque a gente está deitado lá no leg press, vamos supor, né? Como se tivesse o assento aqui embaixo de mim. Aí eu tô aqui, aí eu faço isso aqui, ó, eu levanto e coloco a carga do leg press nas minhas costas, porque eu não tenho essa dissociação, eu não consigo fazer isso, tá? Essa movimentação aqui. Então presta atenção se você tem essa dificuldade, né, de empinar o seu bumbum lá para trás. Se não é isso que está fazendo você fazer uma técnica errada de exercício e por isso acabar sentindo dor quando você treina, tá? Não causando uma hérnia de disco, tá? Porque, como eu disse, é um processo degenerativo, mas fazer isso pode sim piorar a situação, tá? E a remada curvada, então. A remada curvada é a mesma coisa, porque a gente tem que se posicionar também com o quadril para trás. Com os joelhos mais flexionados, porque eu não vou estar me preocupando aqui com a posição dos joelhos, porque eu vou trabalhar costas, né? E aí eu tô lá com o halter ou com a barra puxando lá para trás. Se eu não tiver essa dissociação do quadril e da lombar e fizer isso, eu tô com a minha coluna totalmente desprotegida novamente e colocando mais uma carga aqui, tá? Então, eu tenho que fazer a ativação da minha musculatura das costas, da minha musculatura das pernas, para eu poder fazer exercícios nessa posição, tá? Então, esses são os exercícios laranja. E os exercícios vermelhos, sobrecarga axial, né?
fazer isso daqui, levar pesos acima da cabeça, com halteres, com barra, enfim, por quê? Porque os discos estão um em cima do outro entre cada vértebra. E se a hérnia de disco é um problema nesses discos, se eu colocar uma carga em cima da minha cabeça, eu vou comprimir mais ainda. Então, como a minha musculatura ainda está fraca, do meu core, da minha armadura, que eu comentei para vocês, se eu colocar uma carga em cima da minha cabeça, eu posso piorar o problema, tá? Por isso são exercícios vermelhos. Então, esses exercícios aqui, enfim, que você tá usando pesos livres aqui acima da cabeça, tá? E barra nas costas, tá? Por quê? Pelo mesmo motivo. Uma sobrecarga axial, eu estou acrescentando uma carga em cima da minha coluna que vai acabar apertando e comprimindo mais meus discos. Então, também a gente precisa evitar. Movimento de flexão de coluna, como eu já falei anteriormente, que é isso daqui, tá? Vai se abaixar, vai juntar uma coisa do chão, aprende a se agachar. O agachamento é para isso, não é só lá para academia. Agacha e pega. Tá? Vai pegar uma caixa, uma coisa pesada, mais ainda, agacha e pega, tá? E não faz isso aqui. Vai erguer o sofá lá para limpar, puxa aqui, né? Totalmente desprotegida a coluna. Rotação, esses movimentos aqui, num primeiro momento, é bom evitar. Por quê? Porque a gente tem musculaturas aqui no core anti-rotação. E aí, se essas musculaturas não estão fortalecidas, elas não vão segurar a coluna para que a coluna não passe do ponto da rotação. Então, né, tem que lembrar que a nossa coluna está desprotegida, a nossa armadura não está forte ainda. Então, fazer estes movimentos aqui podem sim piorar a situação, tá? Dependendo da localização da hérnia, enfim, do problema do disco. E também essas inclinações aqui, tá? Pelo mesmo motivo, porque se eu estou para cá, eu estou comprimindo mais meu disco desse lado. Se eu estou para cá, estou comprimindo mais meu disco desse lado. A mesma coisa aqui para frente, flexão e extensão para trás, tá? Hiperextensão, no caso que eu fiz. Então, esses últimos são os exercícios vermelhos, né? Ter cuidado. Depois de um tempo que você tá com a armadura fortalecida, não vai ter tanto problema se algum dia você esquecer e for a juntar uma coisa do chão assim, tá? Mas enquanto não estiver, vai ser complicado, tá? A mesma coisa que não quer dizer que, então, Nicole, eu nunca vou poder fazer um agachamento com barra nas costas. Não é que nunca. Depois que você tiver com o trapézio bem forte, você aprender a fazer a pegada aqui bem forte da barra, a sua musculatura aqui de suporte estiver bem fortalecida, aí você vai ter condições de ir colocando esses exercícios aos poucos, tá? Então, como que eu posso fazer agachamento? Segurando o peso na frente do peito, né? Pode ser com uma kettlebell, uma anilha, alguma coisa assim, ou até um halter, né? Segurando por baixo, ou mesmo segurando aqui embaixo, a carga, meu peso tá ótimo, né? A carga aqui embaixo, tá? Sempre tendo esses cuidados que eu comentei. E ali, nos exercícios de atenção, não é que você não possa fazer o stiff, o terra, a remada curvada, mas tenha bastante atenção. E se você identificar que você não consegue fazer, né, não consegue dissociar o quadril da lombar, não consegue empinar o bumbum, vale a pena você trabalhar um pouquinho de mobilidade primeiro, de quadril, aprender a fazer essa dissociação, para depois partir para exercícios desse tipo, tá bem? Certo, agora vamos fazer o fechamento. Se vocês tiverem dúvida nesse momento, podem fazer os comentários. Tá? Então, assim, em resumo,
Tenha sempre atenção com a técnica, tá? Faça as coisas devagar, com consciência, respeitando os limites do seu corpo, né? Que tudo vai dar certo. Então, se você fizer devagar, com consciência, né? Prestando atenção, doeu aqui, eu senti uma fisgada ali, né? Tendo esses cuidados, vai dar tudo certo, tá? Você vai conseguir fazer seus exercícios sem se machucar e aproveitando dos benefícios deles. Não fique parado. Se você estiver passando por uma crise, faça mais devagar ainda do que você fazia antes. Diminui a amplitude, respeita o teu limite, né? Tá passando por uma crise, vai ficar sem se movimentar? Não, vai fazer, mas vai fazer mais devagar, né? Com mais calma, talvez com menos amplitude, né? Até que a crise se estabilize. Você pode, mesmo tendo uma hérnia de disco, você pode ter uma vida normal, tá? Você pode fazer exercícios, mas você precisa ter um corpo forte. Você precisa ter um corpo forte e a sua armadura, como eu comentei, que os músculos do seu corpo precisam estar fortalecidos, tá? Acrescente nos seus treinos exercícios de mobilidade, né? Se você já treina em alguma academia, pede para acrescentar exercícios de mobilidade. Eu também tô dando sempre dicas aqui a respeito disso, tá? Para colocar no aquecimento do seu treino e para você fazer nos dias que você não vai na academia também, tá? A mobilidade pode ser feita todos os dias e alongamento, tá? E depois que você já estiver com o corpo mais forte, você pode, então, introduzindo exercícios, por exemplo, como as barras nas costas, como eu comentei, e outros exercícios que são um pouco mais complexos e envolvem mais questões aí, tá? Então, resumindo o que a gente falou, foi isso, né? Além de ter dado uma breve explicação a respeito da hérnia também. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A grande vantagem de quando a gente assiste ao vivo, né, é poder perguntar, poder questionar as coisas e eu responder na mesma hora para vocês. Boa noite, tudo bem? A gente já está finalizando a live, mas ela vai ficar gravada aqui, tá? Para vocês assistirem, poderem consumir esse conteúdo com calma, ver, rever, tá? E em breve também vai estar nas minhas outras redes sociais, tá bem? Muito obrigada, então, pela atenção, pelo carinho, pela presença de vocês. Semana que vem tem mais. Toda semana a gente tem um encontro ao vivo aqui no meu Insta para a gente falar sobre diversos assuntos, para me ensinar várias coisas, né, a respeito do meu trabalho para vocês, que vocês possam já introduzir no dia a dia de vocês e perceber melhoras, né, perceber alívios, né, nas questões de dores, saber como treinar também da maneira correta, o que pode, o que não pode fazer, enfim, tá bem? Muito obrigada, até a próxima!